participação feminina na agricultura familiar vem aumentando nos últimos anos no Brasil. Segundo o último censo agropecuário do IBGE, entre 2006 e 2017, o número de mulheres na condução de propriedades rurais aumentou 38% em todo o país. No estado do Rio, são mais de 30 mil agricultoras. Para entendermos como a força do trabalho feminino no campo vem avançando, a importância e o papel das mulheres na agricultura, eu te convido a assistir o Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo! Lavradoras que trabalham lutando para melhorar. Dia a dia, elas não falham. De sol a sol estão lá, cuidando e adubando a terra e ajudando a semear. Esse é um pequeno trecho de um cordel chamado Mulher do Campo. E é um resumo também do que vamos abordar hoje. O papel que estamos vendo ser desempenhado cada vez mais na agricultura do Brasil e do estado do Rio pelas mulheres. Para falar sobre esse tema, está aqui comigo a gerente estadual de projetos sociais e mercado institucional da Emater Rio, Cristiane Pereira Mendonça, e a presidente da Associação de Produtores de Lúcios, em Teresópolis, Rosana Martuccelli. Quando a gente fala desses números, do aumento da participação feminina no campo, que políticas e ações governamentais e de instituições de apoio ajudaram a aumentar esse número, a gerar esse aumento que a gente que está evidenciado no censo agropecuário do IBGE? E vou contar, antes um pouquinho de eu falar sobre os números, quero dizer um pouquinho da história, que a extensão rural, esse trabalho educativo, de assessoramento dos agricultores, ela, há uns anos atrás, não tinha a visão tão abrangente do papel da mulher na agricultura. Era uma visão mais restrita, ligada mais à mulher e à casa, aos cuidados, à segurança alimentar também, mas muito do entorno da propriedade, da própria casa, da própria família. Com o passar dos anos, houve um avanço muito grande pelos movimentos sociais, por lutas, conquistas que foram feitas através de políticas públicas, no sentido de assegurar a essas mulheres uma condição de desenvolver as suas atividades para fora da propriedade, vamos dizer assim, dentro, mas fora também, no sentido da produção, se inserir no ambiente produtivo efetivamente. Não havia um reconhecimento dessa atividade produtiva da mulher, havia uma certa invisibilidade. E a extensão rural, o governo federal, as políticas públicas vieram, por exemplo, posso citar exemplos, a própria assistência técnica de extensão rural, nosso trabalho hoje, a gente visa que pelo menos um percentual mínimo de 30% de mulheres seja contemplado no nosso planejamento, o mínimo, tá? Sempre sendo contemplado nas ações de crédito, programa de documentação da mulher trabalhadora, titulação conjunta à terra, o Pronaf Mulher também foi muito importante, que é um programa de crédito direcionado, uma linha para as mulheres, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, também você tem que ter um mínimo de mulheres compondo as organizações da agricultura familiar, enfim, uma série de políticas que vieram afirmar, e consolidar e fortalecer a condição da mulher na área rural. Rosana, conta pra gente um pouquinho sobre a sua vivência no campo, Hoje, o seu negócio também traz no bojo várias outras mulheres atuando junto contigo. Mas como é que foi essa percepção? Como é que foi crescer e perceber essa inclusão e essas oportunidades que a Cristiane tão bem trouxe aqui? Então, no meado dos anos 80, eu sou de uma família de 5 filhos, e eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs, e eu comecei a ver os meus irmãos saindo da lavoura. E a gente sempre viu um potencial muito grande na lavoura, porque eu olhava a lavoura, mesmo sendo muito jovem, com um outro olhar, e percebia que assim, tinha um potencial dentro da nossa propriedade que não era explorado por ninguém na região. Infelizmente, aquela crise fez com que eu saísse um período também, depois logo voltei parcial aqui para o sítio, e depois, em 2011, voltei de vez para cá, e voltei a todas as atividades rurais, produzindo rúcula, espinafre, coentro, brócolis, já no sistema agroecológico. Minha mãe também sempre teve a cabeça voltada para o não uso do agrotóxico e me ajudou muito.
e desde criança eu percebi que a minha mãe não tinha muita visibilidade, não dentro do nosso bairro ela tinha, mas quando saía para receber as notas, estava em nome do meu pai, o talão de nota fiscal era em nome do meu pai, e isso ficou difícil para ela até na hora da aposentadoria. E aí eu comecei, né, uma luta para poder fazer as mulheres da minha idade, né, já que o que estava para trás eu não podia mudar, né, fosse vista dentro da propriedade. É uma luta muito árdua, porque até mesmo as mulheres elas se retraem um pouquinho porque elas querem a visão do marido dela ali, do homem da casa, né? E só que na hora da luta, a luta é dela, né? A mulher ela está no campo, mas quando ela chega em casa ela tem que ter a jantinha pronta, ela tem que cuidar dos filhos, igual a mim, que não tenho empregada doméstica. Eu que venho para casa, eu que cuido dos meus filhos. Hoje um já está na universidade, mas o outro está com 9 anos. Então, é aquela luta, leva a criança na escola, leva até no ponto de ônibus. Aqui, hoje, a mulher já consegue trabalhar porque a gente tem uma creche, mas em outras regiões é muito difícil. Eu costumo dizer que o que mais doía no meu coração era passar nas lavouras e ver que a creche daquelas mães era debaixo de uma sombrinha ali no campo, né? E ali as crianças estavam expostas ao sol, à chuva, ao vento, ao agrotóxico, e estavam expostas a tudo, né? E a gente conseguiu, nessa luta toda, uma creche para aqui, o que mudou muito a nossa região também, né? E, vindo essa creche, as mulheres pegaram no pesado mesmo, né? Vieram para a lavoura. Mas a agricultura, ela mudou muito, né? A mulher, ela faz uma boa geleia, uma boa compota, ela sabe fazer de tudo, que ela não põe isso, ela não expõe, ela não conta para ninguém. E aí, através da Aproluc, que é a nossa associação, ali a gente fez uma cozinha e ali nós conseguimos dar visibilidade à mulher do campo. Cristiane, esse trabalho associativo é importantíssimo, né, para o fortalecimento, para também dar base para essas políticas que são desenvolvidas. Mas muita gente desconhece o trabalho da extensão rural. E a Emater tem um papel fundamental de justamente fazer com que essas políticas cheguem à ponta. Como é que é o trabalho e a atuação da Emater no suporte a essas mulheres no campo? A Rosana falou uma coisa importante, né? A mulher está oculta de alguma forma, né? Quando ela fala, né, que a mãe não era reconhecida, né, que a mulher faz alguma coisa, várias coisas em casa, desempenha várias tarefas, mas não é evidenciada, reconhecida, colocada no seu devido lugar, né? Então, as políticas de extensão são basicamente para fortalecer, né, esse protagonismo das mulheres, né? Essa condição que elas têm de realmente serem, vamos dizer assim, âncoras da produção, né, e serem reconhecidas como tal. Diversas políticas já foram desenvolvidas e continuam sendo. Eu posso citar alguns dados aqui do Brasil, né? Para mulheres que são proprietárias, por exemplo, no Brasil nós temos 5,7 milhões de estabelecimentos rurais, né? 4,1 milhões são dirigidos por homens e 947 mil são dirigidos por mulheres. Ainda é um número pequeno, né? No Rio de Janeiro, nosso estado, 81% de estabelecimentos são dirigidos por homem e 19% ainda são dirigidos, comandados por mulheres, né? Se a gente lembrar dos percentuais de Brasil, de domicílios comandados por mulheres sozinhas hoje, são mais de 50% no Brasil, né? Mulheres proprietárias, né? 755 mil mulheres, né, cujas atividades principais são atividades pecuárias. E não proprietárias no país, 192 mil mulheres, que a atividade principal seria a produção em lavouras temporárias. É mais ou menos aqui, muito rapidamente, o cenário do país, para a gente ver que ainda, né, há muito a que se avançar, né? Há muito que se caminhar para um protagonismo bastante abrangente, maior, mais intenso, que está relacionado ao reconhecimento efetivo do trabalho das mulheres na área rural. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
oportunidades identificadas como motor de geração de emprego e renda, principalmente nesse período em que os turistas estão buscando conhecer lugares ao ar livre, é o turismo rural. Recentemente, nós gravamos um programa Rio em Foco falando sobre esse tema. Vale a pena conferir essa atividade no estado do Rio. Rosana, conta pra gente um pouquinho sobre como é que foi a entrada do seu negócio no turismo rural. Como é que foi esse encontro e essa possibilidade, oportunidade que vocês enxergaram de também trazer pessoas para conhecerem a produção, né, e também envolver outras mulheres nesse processo? Então, esse processo começou em 2011, quando eu fui atingida aqui, né, pela tragédia de 2011, e recebi uma visita da Emater, através da pessoa da Monique Lopes, que abriu assim os nossos olhos, né, para o que estava ali na nossa cara e a gente não via, né, que o nosso sítio, modéstia à parte falando, é um belo sítio. Minha mãe cultiva muitas flores, tem muito cuidado com o jardim, e a gente cozinha muito bem, nós somos de família italiana, né? Então a mesa está sempre farta, como se estivesse recebendo um batalhão, né? Agora o batalhão chegou, que é o turismo rural, né? E ali de primeira mão, eu achei loucura, né? Mas logo depois eu percebi que realmente a gente tinha um potencial para o turismo rural aqui. Então, a Emater organizou entre as mulheres locais um passeio à Venda Nova do Imigrante, onde a gente conseguiu ver localidades mais humildes do que a nossa, né? Propriedades, né? Mais humildes do que a nossa, recebendo turismo rural sem nenhum problema. E lá, como aqui, as mulheres não faziam nada além do que elas já sabiam fazer. Elas colocavam ali para venda as geleias, as compotas, tudo que eles produziam, eles colocavam à venda, serviam o que eles sabiam fazer e levavam a gente para conhecer. Eles produziam. Então, a gente podia fazer tudo aqui. Voltei de lá com várias ideias, com várias sementes crioulas da região, troquei telefone com as mulheres de lá, e até hoje a gente está se comunicando, e comecei o turismo rural aqui na nossa comunidade. Hoje, o turismo rural aqui emprega 2 mulheres, que são as mulheres que me ajudam na cozinha, e tem assim os braços de mulheres que ficam em volta, né? O meu companheiro fez uma loja onde ele começou a venda de cerveja artesanal, depois ele expandiu e deixou essa loja para as mulheres. E ali as mulheres vendem queijos, vendem geleias, as compotas, os pães artesanais, e aí eu não tenho mulheres fixas para fazer isso. A loja fica ali à disposição delas, e todo sábado e todo domingo elas se organizam entre elas para quem quiser vir. Se quiser vir várias mulheres vão vir, e se quiser vir uma também não tem problema, elas que se organizam entre elas. Então, o meu trabalho aqui na comunidade é sempre puxar as mulheres para que elas não tenham vergonha de se amostrar, né? Porque a mulher tem muito potencial. Na agricultura, aqui no nosso bairro, a gente vê que é ela que puxa de frente, né, as propriedades, e na associação também quem se destaca são as mulheres. Elas conseguem desenvolver bem melhor o turismo rural e a percepção da mulher em tudo que ela vai fazer, até assim a mulher à frente do turismo e à frente do bairro dela em uma associação, ela consegue perceber coisas que os homens não percebem, né? Que a gente tem que estar falando para ele perceber. Por exemplo, aqui, a nossa associação fez pontos de ônibus e de leitura. Aí atraiu o turista, que a gente fez trocas de livros, né? E os turistas vêm e trazem os livros e depois pegam alguns livros também para levar para eles lerem. Isso aumentou muito o fluxo de pessoas aqui no nosso bairro, e não só do turismo rural, mas das pessoas locais também se voltarem para a leitura, né? É muito interessante no seu relato observar a extensão da atuação da mulher, né? Que vai para a mobilização de outras mulheres e para a possibilidade também de mudar a vida do próprio bairro e assim da cidade e do estado a partir desse olhar, né? Do que é preciso ir reformando a partir do momento que a gente tem acesso a recursos e a ações. Cristiane, conta para a gente um pouquinho como é que é esse processo de aproximação e o trabalho permanente da Emater com as produtoras do estado do Rio de Janeiro. Sim, a fala da Rosana foi muito importante, né? Porque ela falou, né, de vários aspectos. Uma coisa que eu queria destacar e reforçar foi que, quando ela diz da tragédia da Serrana, né,
das chuvas excessivas, né, ao invés de ser um desestímulo, se tornou o contrário, né? Um elemento estimulador, decisivo para fortalecer os vínculos deles com a terra. No caso aí, não só a propriedade dela, como outras também. Eu achei assim, muito impactante o que ela falou, muito forte, né? Porque muitos desistiram, porque a tragédia foi de tal dimensão dramática, né? Quem acompanhou de perto, e eu acho assim, me emociona quando eu vejo, porque a gente viu a luta de quem quis, com muita garra, né? Com muito esforço e com muita política pública, né? Que foi disponibilizada, recuperar essa área. E a Rosana realmente é um exemplo disso. É um exemplo da visão que se tem, que a Emater tem. Por exemplo, a gente pode dizer o que nos inspira, né? Quando ela fala quando ela foi visitar Venda Nova do Imigrante, município que eu conheço também, que é a colônia italiana do Espírito Santo. Esse projeto a gente já conhece há algumas décadas. Né? Nós fomos conhecer o programa PROVE em Brasília, que é de pequenas agroindústrias. Quando a gente faz esse movimento, a Emater faz esse movimento com as suas metodologias para levar os agricultores para, digamos assim, de um modo bem agradável, né? Se inspirarem, né? Consolidarem a certeza de que é possível para eles também executarem projetos que não são audácia, em hipótese alguma, são perfeitamente viáveis, né? E ela diz isso no relato dela. E é essa visão que a Emater tem, uma estimuladora de um protagonismo, né? de um desenvolvimento a partir do local. Veja bem o que ela disse. Um desenvolvimento a partir do território, né? E isso a gente considera de suma importância. Essa é a visão da extensão rural. O desenvolvimento ele não vem de fora, ele é produzido pelas próprias pessoas, moradores, no caso aqui dessa localidade. Não só dessa como de milhares de outras. Mas é um exemplo o que ela falou. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com a gerente da Emater Rio, Cristiane Pereira Mendonça, e a presidente da Aproluc, Rosana Martuccelli. Até aqui a gente trouxe um pouco do relato da Rosana, contando como foi o aprendizado e a mobilização de outras mulheres para atuarem juntas, modificando aí realidades e também respondendo aos desafios naturais, né, do desastre de 2011, e a Cristiane contando um pouco sobre o papel da extensão rural. Agora eu queria que vocês falassem sobre a importância, né, de fazer com que essas ações e políticas cheguem a mais mulheres e que elas possam se sentir também envolvidas e capazes de fazer essa inserção no campo. A gente falava também do turismo rural. Como é que essa oportunidade também vem sendo aproveitada pelos produtores para aumentar a renda da propriedade e também fomentar o desenvolvimento do entorno? Vamos começar pela Rosana? Quando eu comecei o turismo rural aqui, o que me acendeu assim a chama foi porque em 2011, e depois isso aconteceu novamente quando a gente entrou para a pandemia, né? Em 2011 eu estava na mão de um canal de venda só. E você ficar na mão de um canal de venda só para o produtor, isso não é legal, porque qualquer coisa que aconteça, você só tem aquele canal de venda ali. E aí eu falei, poxa, eu tenho que criar outros canais de vendas, né? Vender cestas dentro do sítio, mas como que eu vou fazer? Eu estou a 3 quilômetros da RJ-130, mas a estrada é precária, as pessoas não vão querer entrar aqui. Eu pensava dessa forma, né? Quem procura o turismo rural, ele não sai achando que ele vai passar no melhor asfalto, que tudo vai estar asfaltado até a porta do sítio. Ele já entende que o turismo rural é feito em localidades rurais, né? E você encontrar uma estrada de chão não tem problema nenhum, né? Às vezes eles querem até encontrar uma estrada de chão. A gente brinca assim, você vai voltar com o teu carrinho cheio de lama. Aí o turista diz, você não sabe que onda que eu vou tirar quando eu chegar no condomínio com o carrinho com lama. Porque os meus vizinhos vão falar, estão vindo da fazenda. Brinca com a gente, né? E é isso mesmo, o turismo rural nada mais é do que isso. E quando esse turista vem, ele passa por um tapete, né, de verduras ali. E o que o turista mais gosta é ele parar, o produtor está toda hora colhendo, gente. O produtor ele colhe de manhã no sábado, de tarde chega pedido, ele colhe. No domingo, o dia inteiro é dia de trabalho com a gente. Não tem isso, né? Porque
o comércio funciona na segunda-feira, então você tem que colher para as pessoas pegarem e levar para o comércio na segunda-feira. E quando o turista para, ele valoriza aquele produto, porque ele está vendo o produtor ele trabalhando no domingo. Eu já expliquei para o produtor que, para esse grupo, ele pode aumentar um pouquinho o preço, que não tem problema algum, porque se ele for comprar lá na quitanda, no mercado dele, que ele nem conhece o produtor, ele vai pagar mais caro. Então, as pessoas vão se adaptando ao turismo rural, se adaptando às pessoas que chegam até a comunidade. Eu gosto, né, e passo para todo mundo aqui no bairro, que o turismo rural tem que ter muito cuidado, porque ele tem que ser muito organizado. Então, eu criei uma regra, essa regra foi criada por mim, o município não pode colocar isso como lei, porque a partir do momento que o guia de turismo ele tem o cadastro, ele pode guiar pelo Brasil inteiro. Então, a guia que vem do Rio, por exemplo, ela pode vir direto na minha propriedade se organizando comigo, sem pegar um guia local. Mas eu não aceito isso. Então, a regra do nosso sítio aqui é que os turistas peguem uma guia local. Eu falo uma guia local, porque eu sempre contrato as mulheres como guias de turismo, né? Então, esses turistas que vêm de fora, eles formam um grupo, alguns vêm individualmente no carro, mas eu peço que eles contratem um guia local para chegar até a comunidade, para a gente também ter esse controle das pessoas que estão entrando na nossa comunidade, né? Que as coisas hoje em dia não estão fáceis, né? E na pandemia, o que me salvou foi o turismo rural, porque nossa venda foi a zero, a gente estava perdendo verdura e legume, não tinha para quem vender, e eu continuei recebendo as pessoas sem entrar no meu sítio, elas compravam as minhas cestas, aqui a gente tem um riacho, e o nosso ponto de entrega era ali naquela ponte do riacho. Eu levava para lá as pessoas, os turistas que já me conheciam vinham até aqui comprar. Logo depois a gente começou a montar grupos só de família, 10 pessoas, né? A gente costuma receber 30, a gente diminuiu para 10, e esses 10 vinham numa van só com a família deles, só pessoas que estavam tendo contato entre si. E assim não deixou a gente entrar na crise que outros produtores entraram na pandemia. Falando sobre essa questão da participação, né? Quando a gente fala de turismo rural, a gente vê mais de uma pasta, aí falando do poder público, né, atuando nesse processo. A pasta do turismo e a da cultura, às vezes está misturado isso nos municípios, e a pasta da agricultura. Como é que é essa fusão e, principalmente, que oportunidades precisam ser vistas pelo poder público para que a gente possa fortalecer essa atividade, que é uma atividade que, como a própria Rosana contou aqui, ela aumenta a renda no campo do produtor, mas ela também não destrói o que já está sendo feito. Na verdade, a produção ela precisa continuar acontecendo e vai ser mais divulgada, vai poder gerar aí outras possibilidades de canais de venda. Perfeito. Eu achei muito importante na fala da Rosana que a questão da diversificação. Lá no início ela fala, né? Teria que ter outras opções. Ela no início só tinha uma frente de entrega no mercado. Aí começou a ver que com o turismo não se tornaria refém, vamos dizer assim, né? De uma única frente de comercialização, digamos assim. Veio a pandemia, foi um choque para todos nós, né? A própria, no início, o choque, inclusive, do não circular, foi um baque muito grande para a produção na área rural, para todos, né? Mas essa não permissão de circular, houve uma perda muito grande de produção, o fluxo foi totalmente interrompido, né? Muitos agricultores tiveram muitos prejuízos, se depararam com um cenário terrível de redução de renda, até ausência da mesma. Então, quando a Rosana coloca a questão do turismo, ele é também uma forte frente, né, de diversificação dessa atividade rural. Você tem políticas como o Prosperar, que é de pequenas agroindústrias, o PEFAT também, você tem o Rio Rural, que nós tivemos, se encerrou há pouco tempo, em que ocorreu uma valorização muito grande da questão ambiental, preservação ambiental, que é o que nós estamos falando assim. Não há turismo se não houver a conscientização da preservação ambiental. Senão o turista vai ver o quê, né? A destruição ele já vê aqui na cidade, né? Grosseiramente falando, né? Ela até disse que as pessoas se orgulham de ir lá, né? E são estimuladas, porque é um ambiente saudável, né? Um ambiente aconchegante, né? Que remete até a sua infância, o cheirinho do fogão a lenha,
né, remete as pessoas a uma série de condições saudáveis, amigáveis, né? E muito mais hoje nessa pandemia, porque a necessidade de espaço hoje tem sido uma demanda muito grande. E, voltando às políticas, todas vêm no intuito de, primeiro, serem complementares, né? Não há política isolada, política pública isolada, elas são complementares. O turismo rural não funciona sem a agroindústria, né? Normalmente, ela até falou, Rosana, né? Falou que tem a produção dos doces, né? A comida que ela serve, que é maravilhosa, né? Eu ainda não estive lá, não, mas pretendo ir em breve. E tudo isso é uma composição, né, de olhares, né? Então, tem que ter uma composição de políticas que atendam a essa frente, né, de desenvolvimento, a essa forma de autonomia local. Quando ela conta a história dela e da família, você vê que houve uma ascensão, né, da autonomia, o crescimento dessa autonomia e do protagonismo dessas mulheres via, no caso aí, produção, né, aumento de renda, consolidação de uma atividade econômica, e hoje elas dispõem de uma condição totalmente favorável a uma atividade econômica que gere renda e desenvolvimento social para a dinâmica econômica da comunidade. E esse é um ponto super importante que a gente quis trazer no Reenfoco do mês de março de 2022 para homenagear as mulheres, para lembrar da força feminina, né, num mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Em relação à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de que forma a Alerj pode atuar nesse campo, fortalecendo não só a produção rural, mas também o turismo rural, Cris? Sim, a Alerj, nós temos uma parceria grande e intensa com a Alerj. Já apresentamos o nosso trabalho da extensão rural em algumas comissões. Fomos apresentar o nosso trabalho também a 3 deputadas estaduais que nos chamaram e nos ouviram de forma bastante criteriosa e atenta. E contamos com a Alerj enormemente na questão de orçamento, na questão de grupos de trabalho, de reconhecimento da atividade rural, atendendo, assim, a todas as necessidades, dentro do que for possível, no desenvolvimento rural do estado do Rio de Janeiro. Bem, mais um desafio aí para o Poder Legislativo. O Reenfoco vai chegando ao fim. Obrigada, Rosana, e obrigada, Cristiane, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. Só lembrando que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma preferida de streaming. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.